Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Continuando, o Quiz da Previdência, o tema hoje é 315 da TNU, Data de Início de Auxílio Acidente. Mais uma notícia recente aí da decisão judicial. A doutora Fernanda Mascaro vai nos passar tudo que foi decidido, já mudou de novo, tem decisão. As decisões não param, né? O processo judicial realmente é uma fonte de estudo para todos aqueles que querem atuar no direito previdenciário e uma fonte para todos aqueles que querem benefícios tentar o melhor benefício, porque de lá saem muitas decisões favoráveis. Tem algumas que não agradam tanto a nós, né? Mas saem muitas tentando equilibrar essa questão da justiça entre os direitos dos aposentados e o direito do INSS. E aí, recentemente... Então saiu uma decisão do auxílio acidente? A TNU agora, recentemente, nesse tema 315, estava discutindo se a data de início do benefício de auxílio acidente, quando anteriormente a pessoa recebeu o auxílio doença e não fez o pedido de prorrogação desse auxílio doença, se a data de início desse auxílio acidente era para ser o dia seguinte da cessação do auxílio doença ou não, se isso aí tinha que ser data posterior, porque o INSS não estava muito contente disso. Acabou de pagar um benefício e já começa a pagar outro em seguida, né? Então, mas eu queria que a doutora, relembrasse um pouquinho sobre esse auxílio auxílio acidente. Existem vários tipos de auxílio lá no INSS, né? O auxílio doença, hoje, com a reforma, mudou de nome, é auxílio por incapacidade temporária. E o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório para aqueles segurados que após um acidente de qualquer natureza, seja um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, uma doença profissional ou qualquer acidente do dia a dia, ficar com sequelas permanentes, entendeu? Então, esse benefício visa a indenizar o segurado que ficar com sequelas permanentes que reduzam a sua capacidade para trabalhar, que ele tenha mais dificuldade para poder exercer a sua atividade habitual, o seu trabalho do dia a dia. Então, esse benefício tem esse caráter indenizatório perante o INSS, Solange. E o que tem essa decisão decidiu favorável para quem pede o benefício? É favorável ou não é? Né? A gente sempre o INSS está ganhando. Mas nessa nós ganhamos. Verdade. Segurados nós ganhamos. Eu falo nós, né? Porque eu sou favorável aos segurados, né? E a TNU julgou favorável para os segurados, porque o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991, ela é muito clara com relação a isso, Solange. Ela fala assim, o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, veja, o artigo da lei fala que no dia seguinte que cessou o auxílio doença, já tem que o INSS pagar o auxílio acidente se o segurado ficou com sequelas. Tá na lei, né? Mas assim, Mas se a lei é tão clara, né? Então, por que virou discussão judicial isso? Porque você sabe como tudo é complicado no Brasil. Tudo no Brasil assim é bem complicado. Tá a lei, já é viu? Eu li o artigo da lei, não tá bem claro, porque no dia seguinte, mas o INSS não se conforma com isso, por quê? Muitas vezes, o que acontece? A pessoa que sofre esse acidente ia lá pedir o auxílio doença. O INSS concedia esse benefício por 2, 3 meses. Aí venceria esses 3 meses, ele não ia lá pedir a prorrogação, ele já voltava para o trabalho, tá? Então,
Ele deveria já ir pedir essa... Não, o INSS... Fazia ele voltar. Não, assim, o INSS não... Após ele voltar ao trabalho, o INSS não concedia o auxílio acidente. Ah, entendi. Ficava sem nenhum benefício. Mas ele tinha sequela. E a lei fala que no dia seguinte o INSS já tinha que dar o auxílio acidente. Mas o INSS não queria que, como ele não pediu prorrogação do benefício, ele tinha que marcar perícia. Entendi. Não, mas a lei não fala isso. Mas o INSS ficou interpretando isso de que, como o segurado não foi fazer essa nova perícia, ele não sabe que ele ficou com sequela. Mas, Solange, é evidente que quando sofre um acidente, conforme a repercussão disso, lógico que fica com sequela. Muitos casos de acidente, eu vou dar um exemplo bem clássico e claro, que você vai me dizer para mim se isso não já não se sabe desde a primeira perícia que ele vai ficar com sequela. O trabalhador prendeu a mão na máquina e teve 3 dedos amputados. Não vai ficar com sequela? Evidente, né? Não é evidente? Ele vai sobreviver sem esses 3 dedos, então, mas não é... Mas assim, concorda que no período que ele está tendo que fazer a cirurgia porque amputou os dedos, ele não vai conseguir trabalhar porque ele está internado, Sim. Ele está cuidando desses mesmo assim, depois não vai ficar com sequela? Não. Então, por que precisa fazer esse segurado ficar passando por diversas perícias? Para ganhar tempo. Se desde a primeira... Exatamente. Se desde a primeira perícia, o perito já sabe que a pessoa ficou com sequela. Entendeu? Porque esse auxílio acidente é um benefício que ele corresponde a 50% do valor do auxílio por incapacidade, o auxílio doença, e ele é pago até a aposentadoria desse trabalhador. Ele é acumulável com salário. O trabalhador pode muito bem voltar ao seu trabalho e receber essa indenização. Mas o INSS gosta de pagar? Claro que não. Então, o INSS que apresentou essa representação de controvérsia na TNU, porque ele não queria pagar o auxílio acidente para os segurados que tinham alta do INSS e não marcava a perícia de prorrogação, por entender que não tinha como saber se o segurado ficou com sequela. É evidente que na maioria dos acidentes, já desde a primeira perícia, o perito tem condições de auferir que ele tem que ficar afastado 3 meses e já dar como auxílio acidente o dia seguinte, como o auxílio acidente, porque é evidente que a sequela é notória. Então, na realidade, agora já virou lei, não tem como mais o INSS enrolar. Então... Ou tem ainda? Você sabe que até tem, né? Porque esse auxílio acidente é um benefício com muita discussão no INSS, porque existe um anexo no decreto que regulamenta esse benefício com várias situações onde o INSS reconhece como auxílio acidente. Mas como o Poder Judiciário já cansou de decidir, essa lista de doenças, de casos onde fica evidente que tem direito ao auxílio acidente, é uma lista exemplificativa de situações. Mas o INSS entende até hoje que essa lista é um rol taxativo. Só naqueles casos ele pode dar o auxílio acidente. Eu vou te exemplificar isso, que todos aqueles que estiverem nos assistindo vão entender claramente. Como eu falei, daí do acidente da máquina trabalhando, que teve a amputação de um dedo. Ele não vai ficar com sequela perdendo um dedo? Vai. Mas esse anexo do decreto que regulamenta essa situação prevê que o INSS só vai conceder o auxílio acidente se ele tiver amputação de 3 dedos ou mais. Então, o decreto prevê situações mais drásticas para dar o auxílio acidente, só que o Poder Judiciário já estabeleceu que a sequela mínima tem direito ao auxílio acidente. Que esse anexo do decreto é um rol com exemplos de situações. Outras situações que ficar demonstrado que vai ficar com sequela, o INSS também tem que pagar o auxílio acidente.
Então, até hoje, a gente tem que brigar muito pro INSS por pagar. Porque ele acha que a sequela é muito pequenininha e não vai ficar com dificuldade para trabalhar com aquilo. Então, resumindo, tá aí para ser cumprida, mas você, se você tiver numa situação dessa, você tem que procurar um advogado. Tem que procurar, porque assim, existe um enunciado número 5 do Conselho de Recursos do INSS que fala que o servidor e a Previdência Social, por meio de seus servidores, deve conceder sempre o melhor benefício e o que o segurado tem direito. O servidor do INSS tem dever de orientar o segurado sobre isso, mas a gente não vê isso acontecendo na prática. Então, cabe a nós que estudamos o direito previdenciário reivindicar a proteção desses direitos dessas pessoas, porque o INSS descumpre um enunciado do próprio Conselho, que seria um manual para os servidores na orientação da pessoa que vai lá pedir um benefício. Olha, vencendo o seu benefício, vem aqui, já pede o auxílio acidente, porque você vai ficar com essas sequelas, né? Mas nós não vemos isso acontecer na prática. Então, é importante a Turma Nacional de Uniformização dizer que o segurado tem direito desde o dia seguinte, porque daí essa pessoa pode pedir esse benefício lá na Justiça e receber todos os atrasados que tem direito. Mesmo que o INSS fala que não tem direito, você recebe desde quando teve alta do auxílio-doença. É muito importante as pessoas saberem disso, porque acham que não tem direito, né? É como que é aquele ditado que a doutora sempre diz, quem dorme... O direito não socorre quem dorme. Então... Doutora, tem mais algo a acrescentar sobre essa decisão? Assim, essa decisão da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência foi importante porque ela aumentou a aplicação daquilo que a jurisprudência já entendia sobre isso. Porque ele deixou bem claro que a partir do momento que o auxílio-doença é cessado, o segurado não precisa ir lá pedir prorrogação do auxílio, ir lá pedir uma perícia de auxílio-acidente para ter direito ao benefício. O direito já existiu desde o fato que gerou esses benefícios, que é o acidente. Só que o STJ já havia estabelecido esse entendimento no tema 862 já há um tempo. A TNU veio somente para reforçar, mas eu gosto de lembrar a todos que o STJ já tinha analisado essa situação, tanto é que dia 15 de setembro de 2022, recentemente, o ano passado, o STJ já tinha batido o martelo sobre essa situação. Tem direito, o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que deu origem ao auxílio-acidente. Então, não tem mais para onde o INSS recorrer tentando postergar o direito dessas pessoas acidentadas. Então, gente, vamos procurar os nossos direitos aí, né? Porque se a gente dormir aí... O INSS não vai bater na porta de ninguém falando, você tem um benefício para receber. Infelizmente, porque deveria, né? Cada você ir lá, a pessoa te orientar. Mas, doutora, muito obrigada pelas dicas, pelas orientações, né? Continua à disposição, tá bom? Eu agradeço, encontro pessoas na rua, falam, nossa, a doutora me tirou essa dúvida, Então é isso, é muito bom. E se você também quiser fazer alguma pergunta, você deixa aí que ao decorrer, né, das nossas entrevistas, a gente vai respondendo para você, tá bom? Muito obrigada, doutora. E esse foi mais um Quiz da Previdência com a nossa querida doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.